antes de me xingar. Eu sei que o título do vídeo é um pouco chamativo de passar na OAB é super fácil, mas eu tenho certeza que você vai concordar comigo ao final desse vídeo. Eu não tenho como objetivo ofender ninguém que já tenha feito a prova, que já tenha sido eventualmente reprovado. Tenho como objetivo te mostrar um outro lado que talvez você ainda não esteja vendo. E eu também conheço as estatísticas de aprovação. Eu sei que a grande maioria dos candidatos são reprovados no exame de ordem. Se a gente pegar historicamente, entre 70% e 80% das pessoas que fazem o exame reprovam. Ou seja, de 10 candidatos, 2 ou 3 são aprovados e 7 ou 8 são reprovados. Então eu sei que pode parecer estranha essa história de passar na OAB é super fácil, mas novamente, me dê o benefício da dúvida que eu tenho certeza que você vai concordar comigo até o final. E você vai perceber que esse imenso número de reprovações só acontece porque as pessoas estudam errado para a prova. Elas seguem uma lógica diferente, uma lógica da faculdade diferente da lógica da OAB, que precisaria ser usada para se preparar de forma efetiva para o exame da OAB, principalmente para a primeira fase, que é completamente diferente de tudo que a gente já sabe. Então esse vídeo vai estar dividido nos 4 elementos que eu considero mais importantes para que você se prepare para a prova de forma correta. O primeiro é o mais óbvio, que é a ausência de competição, mas a gente vai falar um pouquinho sobre ele. O segundo não é tão lógico nem tão intuitivo e você não vai ouvir em nenhum outro lugar falar sobre isso. Eu vou te mostrar a diferença entre o sistema da faculdade, o sistema de ensino da faculdade e o sistema da OAB, que é esse aqui que você precisa seguir para ser aprovado. O terceiro elemento é o tripé da aprovação. E o quarto elemento é um superpoder que você precisa ganhar para conseguir ser aprovado com a maior tranquilidade possível. O primeiro elemento, então, é a ausência de competição. Presta atenção nisso. Quando você está se preparando para um concurso, seja qual concurso for, o concurso para estagiário do MP, o concurso da prefeitura da sua cidade, um concurso de assessor, um concurso para juiz de direito, para membro do MP, para defensoria, você vai reparar que nesses concursos você está competindo com um monte de gente. Em alguns com mais pessoas, em alguns com menos pessoas, em alguns com pessoas mais qualificadas, em alguns com pessoas menos qualificadas. Isso significa que você está dependendo não só do seu próprio desempenho, como do desempenho de todos os outros que estão efetivamente competindo com você. Na OAB, isso não acontece, essa lógica é diferente. Na OAB, você está competindo só contra si mesma. Quer dizer que a gente tem uma régua fixa. Todo mundo que bater nessa régua fixa, todo mundo que fizer os 40 pontos, que é metade da prova de primeira fase, está aprovado. O fato de a prova da OAB não ter competição, de ser apenas você contra si mesmo, te tira um peso imenso das costas. Pensa o seguinte, a gente tem uma régua fixa, a gente tem um critério objetivo e não subjetivo pré-determinado. Todos aqueles que conseguirem fazer 40 pontos são aprovados. Então quer dizer, quando você já está se preparando para a prova, está fazendo simulados, você tem uma precisão muito real de como será o seu desempenho no dia da prova. Se você está fazendo vários simulados e o seu resultado não sai dos 20 e 30 pontos, muito provavelmente esse resultado vai se refletir no dia da prova. Ou seja, você consegue saber de antemão se você vai ser aprovado ou não. Manda certeza absoluta? Óbvio que não, mas isso já te traz uma clareza muito grande. Você já consegue prever com um índice de sucesso gigante qual vai ser o resultado antes da prova. Então, nesse momento de hoje, ainda que você não tenha começado a estudar, se você fizer um simulado diagnóstico, você vai conseguir balizar como você está nesse momento e vai conseguir ver o quanto precisa ser estudado para nos próximos simulados, antes da prova, você estar pronta para chegar no dia da prova e fazer as suas 40 questões. Na verdade, quando a gente vai para a prova, a gente vai para buscar 50, 60 questões. A gente se contenta com 40, porque quando você estuda para mais, quando você treina em situações mais adversas, as suas chances de conseguir a aprovação são muito maiores. O segundo elemento é o sistema da faculdade versus o sistema da OAB. Tem muita gente que se prepara para a prova da OAB com uma lógica errada, com a lógica que usou durante os 5 anos. E não dá nem para culpar, afinal a gente esteve 5 anos dentro de uma sala de aula, aprendendo a estudar de uma certa forma, de uma determinada forma, tendo nossa capacidade, por assim dizer, medida com provas específicas, e isso condicionou
com que a gente estudasse de determinada forma. Só que essa forma, essa lógica da faculdade não vai funcionar para você estudar para a prova. E quem estuda para a OAB seguindo essa lógica da faculdade acaba sendo reprovado. Por isso, eu quero trazer as diferenças entre a lógica da faculdade, o sistema da faculdade e o sistema da OAB, para que você consiga visualizar o que você está fazendo de errado, o que você está fazendo seguindo o sistema da faculdade e conseguir virar essa chavinha para passar a aplicar o sistema da OAB nos seus estudos. Então, o primeiro elemento. Na faculdade, sempre se trabalhou apenas o pilar do conteúdo. Veja, para a prova da faculdade, você só precisava saber a matéria. Então você tinha as aulas, chegava o dia da prova, tinha lá algumas questões daquela matéria que você estudou durante o bimestre ou durante o semestre e você respondia e era isso. Ou seja, bastava você estudar um pouquinho o conteúdo que ia cair na prova, você fazia a prova, ia relativamente bem e passava de ano. Na OAB, conteúdo não é o suficiente. Se você estudar apenas com o conteúdo, a tua chance de passar diminui demais. Por quê? Há outras habilidades que são necessárias. Essas habilidades eu adquiri, inclusive, fazendo prova para a OAB, fazendo a prova para os concursos que eu fui aprovada. Então eu quero que você entenda que a OAB, ela se baseia num tripé, que é conteúdo, estratégia e mentalidade. Só conteúdo não é suficiente, só estudar a matéria não é suficiente. Esses outros dois elementos sobre os quais a gente vai falar mais adiante também precisam estar na sua preparação. O segundo ponto do sistema da faculdade é a existência de matéria limitada. A pessoa na faculdade, ela fica obcecada por acabar a matéria. Então, o único objetivo da vida dela é fazer check. E aí ela vai querer estudar para a OAB e ela vai querer fazer check nas matérias e ela vai acabar percebendo que na OAB, diferente da faculdade, a matéria é ilimitada. Ela nunca vai acabar. E eu posso garantir com toda a certeza do mundo que ninguém, absolutamente ninguém que fez a prova da OAB foi aprovado, precisou esgotar os temas da prova. Isso não vai acontecer. Então, se você coloca na sua cabeça, eu preciso fazer check, eu preciso marcar o que eu fiz no dia, você vai acabar estudando mal, sem qualidade, de qualquer jeito, porque o teu objetivo é errado. O teu objetivo é só acabar, só concluir. E aí você acaba estudando para inglês ver. Você finge que estuda, você finge que aprende, só que uma coisa que você não consegue fingir são os resultados. Então, por isso que a maioria das vezes você vai fazer questões, você erra as questões, você vê que você não entendeu muito bem, e aí não dá tempo de voltar em tudo, porque o negócio começa a virar uma bola de neve. Então, veja, você já sabe disso, você está em posse dessa informação agora. O conteúdo da OAB é ilimitado, é infinito, você não consegue acabar, e você não precisa acabar. Tendo isso em mente, você vai focar muito mais em estudar com qualidade e aprender aquilo que está sendo estudado do que estudar só para fazer check, só para inglês ver, como você fazia lá na faculdade. O terceiro ponto, na faculdade o professor que dá aula faz a prova. Isso traz pra gente uma coisa que é chamada de ilusão de capacidade ou ilusão de competência. Veja, o mesmo professor com o qual você já está acostumada, que deu as aulas, que já bateu em alguns pontos, olha, isso aqui é importante, foca nisso, presta atenção nessa parte da aula. Esse mesmo professor vai ser a pessoa que vai fazer a prova e que vai medir o seu conhecimento e que vai te dar uma notinha no final. E aí muitas vezes alunos que foram bons na faculdade não entendem porque as notas não são boas na OAB. Porque na OAB é um examinador aleatório que vai fazer as questões. Você não sabe quem é, você não sabe em quais pontos da matéria ele gosta mais, você não sabe o que vai vir na sua prova. E aí você fica meio que perdida, sem saber o que estudar, sem saber no que focar. Então, não se paute por essa ilusão de capacidade. Você vai precisar estudar a matéria dando peso para aquilo que historicamente cai mais, sabendo no que focar, mas não condicionando isso a determinado professor, e sim a um histórico longo da prova passada. O quarto ponto é que, segundo o sistema da faculdade, a prova é focada em temas delimitados e unidisciplinares, enquanto que a prova da OAB é focada em incontáveis temas aleatórios e multidisciplinares. Presta atenção nisso aqui. Quando você vai fazer uma prova de faculdade, você vai ter uma prova que é delimitada daquela matéria. Então, essa prova não vai fazer pegadinha com outras matérias, trazer temas multidisciplinares, cobrar outros conceitos que você aprendeu em outros lugares. Aquela prova vai ser daquela matéria, daquele tema que você estudou naquele semestre e ponto. É aquilo lá que você vai ver. Na prova da OAB, os temas são variados e há uma tendência cada vez mais forte nos últimos anos da OAB de cobrar temas interdisciplinares. Então, numa questão
questão de ética, ela cobra conceitos de ética do Estatuto da Advocacia da OAB e do Código de Processo Civil. Numa questão de tributário, ela cobra conceitos do Código Tributário Nacional e da Constituição Federal. Numa prova de administrativo, conceitos da Constituição são cobrados. Então, essa interdisciplinariedade está cada vez mais em alta na OAB. Se você estuda segundo o sistema da faculdade, focando só em uma matéria, como se fossem casinhas diferentes, como se fossem gavetinhas diferentes, você se depara com uma questão interdisciplinar e não consegue responder. Para a prova da OAB, é importante que você entenda que é todo um sistema que ele vai se ramificando e se conectando. Então pode ser que algo que você aprenda em civil seja cobrado em penal, algo que você aprenda em administrativo seja cobrado em constitucional, algo que você aprenda em trabalho seja cobrado em processo civil. Vários temas eles se reúnem porque é tudo parte de um mesmo direito. Foque nisso quando você estiver se preparando para a prova, para não ser pego de calças curtas e saber exatamente o que fazer. O quinto ponto é que, segundo o sistema da faculdade, você estuda e não há problema se esquecer. Veja, na faculdade você não faz revisão, você não está acostumado a fazer revisão. Você estuda lá para aquela provinha, faz a prova, passou, você não vai mais precisar daquele tema. Se você precisar, você vai pesquisar no seu vadimeco na vida real. E na prova da OAB, você vai precisar reter o que você estudou. Veja, lembra que você vai estar estudando vários temas multidisciplinares de várias disciplinas? Pois é, não dá para você querer estudar uma vez e achar que seu cérebro vai lembrar de tudo. A tua mente vai esquecer da maioria das coisas que você estudou no seu dia. Então é necessário que você tenha um bom esquema de revisão para se preparar para a prova. Eu ensino para os meus alunos fazer revisões diárias e revisões semanais, por meio de algo que a gente chama de Active Recall. Segundo a neurociência, essa é a melhor forma para você memorizar a matéria. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que eu faço um vídeo só sobre Active Recall. Para o sistema da faculdade, você não precisa memorizar nem fazer revisão. Para o sistema da OAB, você precisa fazer os dois. Então, se você não estiver se preparando com revisão e voltando em matérias que já foram vistas, pense em colocar isso no meio dos seus estudos, porque isso é imprescindível para você ter uma boa preparação e tornar os seus estudos fáceis. E o sexto e último ponto é que, na lógica da faculdade, o erro é um sinal de vergonha. Quantas vezes você já fez a seguinte cena ou você já não viu algum amigo fazer a seguinte cena? Pegar a prova, dar uma olhadinha na nota, ver que nota tirou, pegar a prova, dobrar e guardar sem mostrar para ninguém. Na faculdade, a gente tem um erro como um sinal de vergonha de: putz, eu não fui tão bem. Nossa, eu fui mal nessa prova. Eu podia ter ido melhor, podia ter estudado mais. Você se sente acuado com aquele resultado. Na lógica da OAB, no sistema da OAB, o erro não pode ser tido como vergonha. Você não pode ter vergonha de errar a questão, porque errar a questão é uma das melhores coisas que vão acontecer com você. Quando você erra a questão estudando para a OAB, você vai perceber que você vai dar muito mais atenção àquela questão. Você vai tentar descobrir por qual razão você errou? Onde estava a pegadinha? Por que você marcou aquela errada e não acerta? O que não ficou bem entendido? O erro no sistema da OAB, que é o sistema que você precisa seguir, ele é um termômetro. Ele vai te mostrar em quais matérias você está indo bem, quais matérias você precisa rever, quais matérias você precisa dar mais atenção, quais matérias você precisa de outras fontes de estudo para entender. O erro, ele vai te guiar pelo caminho para focar naqueles pontos e chegar no dia da prova e conseguir fazer muito mais do que 40 pontos. O Sêneca tem uma frase muito boa que resume bem isso. Ele diz o seguinte: por acaso alguém se admira de ter frio no inverno, de ter náusea no mar, de ser sacudido numa viagem? É forte a alma diante dos males para os quais está preparada. De novo, é forte a alma diante dos males para os quais está preparada. Quando você já sabe que o erro vai ser um termômetro, quando você já sabe que você vai errar, você não encara o erro como: nossa, errei, meu Deus, eu fiz todas as questões e tá sendo uma porcaria, eu não tô entendendo nada, eu sou burra. Você encara o erro como: poxa, não entendi muito bem essa matéria, eu vou precisar rever, eu vou precisar voltar nesse tema, eu vou precisar perguntar e tentar entender isso aqui que não ficou muito bem claro. Fazendo isso, a tua desenvoltura, o teu desempenho vai ser muito melhor. E você vai passar dos 20, 30 pontos para mais de 40, 50 pontos assim. Então falamos até agora dos dois primeiros elementos para que a aprovação se torne fácil. O primeiro é analisar a ausência de competição, entender o que isso significa. O segundo é diferenciar o sistema de preparação da faculdade e o sistema de preparação para a OAB. Perfeito.
Agora nós temos o terceiro pilar, mas antes disso, não esquece de deixar um like no vídeo se você está gostando, de se inscrever no canal se você vai se preparar para a OAB, porque aqui é o melhor lugar que você poderia estar. Vamos, enfim, agora ao terceiro ponto, que é o tripé da aprovação. Veja, eu te disse que conteúdo não é suficiente para ser aprovado na OAB. E, por mais que não seja, é assim que a maioria das pessoas que são reprovadas tentam estudar. Elas tentam focar só no conteúdo. Estudar, 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 vídeo, aula, vídeo, aula, vídeo, aula, vídeo, aula, vídeo, aula, questão, 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 e elas deixam de lado os outros pontos. Acontece que um banquinho de um pé só, ele não para em pé. Então, se você estuda só com o conteúdo, o teu banquinho é extremamente frágil. Você precisa de outros 2 pezinhos para que o seu banco pare em pé e em qualquer plano possível. Lembra aqui da matemática que 3 pontos formam um plano? Quando você tem esse tripé formado, você consegue passar com tranquilidade, você consegue tornar fácil a sua preparação. Então, o primeiro dos pezinhos do banco é justamente o conteúdo. É necessário, mas não é a única coisa necessária. O segundo pezinho desse banco é a estratégia. A estratégia, ela precisa ser desenhada para a prova da OAB. Você precisa saber quais matérias você vai estudar, quais matérias você vai ignorar. Você precisa entender como funciona a prova, a ordem das disciplinas, quais disciplinas têm maior peso. Tudo isso precisa ser levado em consideração na hora de você estudar. Eu fiz um vídeo em que eu compilei essa estratégia dos 50 em 7. O que é 50 em 7? 50 pontos em 7 semanas, que é a estratégia que eu aplico com os meus alunos. Se você quiser ver esse vídeo, eu vou deixar o card aqui na descrição, depois dá um pulinho lá e entenda como isso funciona. E o terceiro pilar, que é justamente a mentalidade. A mentalidade certa é imprescindível, porque senão você vai começar a estudar, você vai parar no meio do caminho. Você vai começar a estudar, você não vai ter foco nem disciplina para continuar. Você vai começar a estudar e no dia da prova você vai ficar ansiosa e vai ficar com medo e a tua ansiedade vai pesar sobre você e você não vai conseguir ter o seu melhor desempenho porque a tua mentalidade está errada. Quando você trabalha esses 3 pilares, estuda o conteúdo, tem uma estratégia boa de provas e trabalha a sua mente para estudar todos os dias, para conseguir estudar todos os dias e para ficar tranquila por saber que a aprovação já é algo garantido, você torna os estudos e a sua preparação para a OAB extremamente simples, extremamente leve. Quando passa a aprovação, você vai até sentir saudade de estudar. E o quarto e último elemento é entender como os estudos têm o potencial de mudar completamente a sua vida. Quando você se forma em Direito e não tem OAB, você é simplesmente um bacharel em Direito. Você perde várias oportunidades, você deixa de poder entrar naquela empresa que você queria trabalhar, ou naquele escritório renomado, ou ter o seu próprio escritório, ser a sua própria chefe, morar no lugar do Brasil que você quiser, mudar de cidade, mudar de ambiente, conhecer novas pessoas. Essa compreensão de que passar na OAB não é um fim em si mesmo, é uma abertura de uma nova fase da sua vida em que coisas incríveis que você nem imagina vão acontecer. Essa consciência vai te fazer motivado. Motivação é você ter um motivo para agir. É você ter um motivo pelo que você tá fazendo aquilo lá. Por que eu tô estudando até tarde? Por que eu tô aqui sofrendo? Por que eu não tô com minha família? Por que eu não tô com meu marido? Por que eu não tô com meu filho jogando? Por que eu não tô vendo um filme? Porque você tem uma motivação, você tem um motivo maior, você tem um objetivo final que justifica você abrir mão de algo presente. Isso é um superpoder que você ganha. Quando você tem nas mãos esse superpoder, você arruma disciplina para fazer o que precisa ser feito e tornar a sua aprovação muito mais leve. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like aqui para me contar e se inscrever no canal, porque quando você se inscreve no canal, o próprio YouTube te notifica cada vez que eu postar um novo vídeo que vai te ajudar na sua preparação. Até a próxima!